Vamos abrir nossas Bíblias lá, então, no texto que lemos, nosso irmão Jardel leu, 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Compensa um pouquinho aí que a Duracell aqui está falhando. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Bem, queridos, o apóstolo Pedro, ele se anima a falar um pouco sobre os últimos dias, os últimos tempos. Esse seu público-alvo é um público-alvo, como os irmãos bem sabem, por se tratar de uma carta universal, é um público-alvo que alcança diferentes pessoas em tempos diferentes, não é? Em tempos diferentes. Bem, que eu já não dispensei as crianças? Hã? Vocês não vão sair? Sim, normal. Depois do louvor. Quer passar por aqui? Ah, meu Deus. Me ajuda aí. Aí que agora que eu me perco mesmo. É emoção. Chega. Eu ia falar, mas não tive oportunidade. Esse pastor, então, tá levando todo mundo pro buraco, ninguém fala nada, né? Ai, ai. Eu vi umas carinhas assim me olhando, as carinhas de bolinha bem pequenininha, né? Mas essas carinhas de bolinha não vão me entender mesmo, né? Desce cedo para entender. Bem, queridos, vamos lá. O apóstolo Pedro, então, ele se anima a falar um pouco sobre os últimos dias. O seu público-alvo é um público bem diversificado, porque ele está falando para um público geralmente cristão, mas de origem judaica, que estava espalhado por todo o Império Romano, que era o mundo civilizado conhecido da época. E o apóstolo Pedro, então, ele, diante de muitos assuntos que ele aborda em suas cartas, ele, nessa segunda, em muito ele fala sobre os tipos de pessoas dentro de um cenário religioso que vão surgir, não é? Que vão aparecer. E é disso que nós vamos falar um pouquinho aqui nesse texto. O contexto da carta, irmãos, é interessante. Nós lemos apenas um versículo, mas é lógico, vamos contextualizar desde o primeiro. E o que nós vamos observar, Pedro, no primeiro momento, falando sobre a vinda do Senhor e sobre esse tipo de pessoa que será contemporânea deste momento da volta de Cristo, ele então fala a primeira coisa importante, de que nos últimos tempos, nós que vamos falar da vinda do Senhor, precisamos principalmente estarmos sustentados na palavra de Deus.
na Bíblia Sagrada. É fundamental, irmãos, nesse tempo em que surgirão esse tipo de pessoas que Pedro aqui fala, que nós estejamos cada vez mais abraçados à Bíblia, abraçados à palavra. Por quê, queridos? Porque vai bater um vento tão forte nas circunstâncias dessa vida e deste mundo, a maneira de viver, a maneira de agir, a maneira pela qual vão tratar a religião verdadeira, o Cristo bíblico, será tão desprezível que nós só poderemos suportar, e a nossa fé só poderá estar firme se realmente nós estivermos alicerçados na palavra. Tá? Eu vou dizer para os irmãos, há épocas, mesmo no Evangelho no Brasil, em que o vento é a favor, tá? Do exercício da religião. Há tempos, tá? Em que as circunstâncias e até os modos viventes das pessoas podem nos animar a estar diante de Deus, mas há tempos em que a própria sociedade e o próprio tipo de pessoa que convive perto da gente será um potencial desanimador para a nossa fé. Você sabe o que é isso? Não? É você estar cercado com alguém que, em vez de te incentivar a servir a Deus, ele vai te desmotivar totalmente, pelo modo de ser, pela maneira de viver e principalmente pelo desprezo às coisas de Deus. Por isso, queridos, filho não pode ficar olhando para a vida dos pais, para que os pais sejam o incentivo dele para servir a Deus. Pais, cônjuges, não pode olhar para a vida do parceiro, da parceira, esperando que eles sejam incentivadores para nós servirmos a Deus. Se olharmos para a família, se olharmos inclusive para o irmão dentro da igreja, para o próprio pastor dentro da igreja, nós não teremos incentivos para servir a Deus. Nós, se não tivermos realmente alicerçados, abraçados, apegados à palavra de Deus, correremos um risco muito sério de nos perdermos na fé. Por isso que Pedro, ao começar a sua carta, e falando sobre a vida do Senhor, que é a maior esperança da igreja, porém, é um dos temas menos abordado pela igreja de hoje. Como se realmente a volta do Senhor fosse desprezada. E ele diz lá, verso 1 e 2: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Olha a preocupação de Pedro aqui. O que ele está incentivando aqui, irmãos? Lembrança, trazer, despertar a nossa mente com lembranças, para que nós recordemos o quê? O que está escrito. Aqui é o que foi dito anteriormente, mas para nós se referindo aos profetas e aos apóstolos, exatamente aquilo que está escrito. Por quê, irmãos? Porque o modo de viver das pessoas nos últimos tempos vai zombar, vai desprezar, não vai considerar o assunto mais importante da igreja, que é a esperança da volta do Senhor. Quantas pessoas perto de você
tem te lembrado que Jesus volta? Pensa aí um pouquinho. Nos últimos dias, nos últimos meses, vou até dizer mais, hein? Nos últimos anos, na conversa com os amigos, na conversa dentro de casa, na conversa do nosso cotidiano, as notícias, as literaturas que você tem lido, os textos que você tem se ocupado, o que de alguma forma tem chegado a você e dizer: Jesus está vindo. E você parar um tempo para ponderar sobre isso. Pensa bem, seja honesto com você mesmo. Quantas das vezes você tem trazido à memória a possibilidade da vinda de Jesus e isso tem sido um assunto prioritário para você? Eu vou ser claro, irmãos. Eu vivo a igreja evangélica, não é? Desde 1967. Desde 1967. É impressionante, tirando até por essa aqui mesmo, que estamos há 17 anos. O quanto a igreja antiga, irmãos, se falava sobre isso. Nas tribunas, nos temas de escola dominical, nas conversas do cotidiano. Quantas das vezes alguém vivendo uma grande luta e tribulação, e a palavra é essa: Jesus virá, irmão, e quando Jesus vir, a tribulação vai passar. Quantas das vezes nós ouvimos isso? Isso era numa frequência, irmãos, praticamente de todo dia. Os que eram salvos no Senhor não se ocupavam de um assunto mais prioritário que não fosse a volta de Jesus. Mas os dias de hoje estão nos afastando dessa realidade em termos de recordar, nos termos de pensar, em termos de trazer à memória. Até o texto da ceia que diz, não é? Faça isso, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. A maioria dos pregadores não fazem ponte na visão futurística da ceia e das bodas do Cordeiro. Não fazem. Não fazem. E eu vou dizer para o meu irmão, para a minha irmã, uma igreja que perdeu a esperança, um crente que não se alimenta de esperança sobre a volta de Jesus, deixou de ser igreja. Deixou de ser igreja. Deixou de ser as virgens, não é? Da parábola das 10 virgens. Deixou de ser. Porque quem não pensa na volta, não se prepara. Quem não pensa na volta de Jesus, não se avalia, não se examina, não se corrige. E infelizmente, este é o modelo da igreja de hoje. E nós precisamos, amados, ser despertados por isso. E se nós ficarmos procurando alguém, circunstâncias, grupos, para falar sobre esse assunto, tudo que nós veremos, direto ou indiretamente, objetivamente ou sutilmente, é um desprezo a este acontecimento, a este fato e a esta possibilidade. Por isso, necessidade de nós olharmos a palavra e de nós lembrarmos de que a nossa consciência sobre a volta de Jesus, ela só pode ser despertada e mantida viva se nós de fato nos apegarmos à palavra. Você sabe quantas vezes tem Jesus voltará na Bíblia? Sabe não? Sabe não? 365 vezes.
E há um amigo meu que brincava, é lógico que isso é um número, né, de totalidade, mas não precisa ser exato, né, mas é de totalidade, não é? Mas um amigo meu dizia assim: Luiz, esse ano é ano bissexto. Cuidado, você pode ficar um dia sem lembrar da volta de Jesus, porque seria 366 dias. E como tem 365 vezes apenas Jesus voltará, então um dia sem pensar na volta de Jesus pode significar uma grande tragédia. Quantas vezes você lembra sobre essa possibilidade? Quantas? Quantas? Bem, queridos, tanto os profetas como os apóstolos, ou seja, assim como os textos doutrinários do Antigo Testamento, assim como os textos doutrinários do Novo Testamento, falam sobre a iminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos estar com o nosso olhar, com a nossa mente voltado às Escrituras, para que possamos trazer isso à memória. Ele diz que nos últimos dias a mensagem da volta de Jesus vai despertar algumas coisas muito perigosas. Por exemplo, aparecerão zombadores. As pessoas andarão apenas com desejos humanos. Há os que apresentarão dúvidas sobre esta promessa. Há os que, inclusive, vão ignorar a destruição que Deus já fez no mundo através do dilúvio na época de Noé. E a mesma palavra se reserva para os últimos dias da igreja, os últimos dias dessa geração, quando Deus fala que o mundo será destruído pelo fogo, que será o destino não só dessa terra, mas de todos os ímpios. E para nós nos reserva a possibilidade de escaparmos desse dia através do arrebatamento da igreja. Vamos ler 3-7 de 2 Pedro 3. Olha, sabei, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Olha só, irmãos. E dirão esses que andam com seus próprios desejos, os zombadores, dirão eles, ou em palavras ou em comportamento, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois, de propósito, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra. E essa foi tirada da água e através da água. Mas foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Olha só. Olha o que dizem os zombadores. Quando Pedro está falando sobre isso, ele não está falando apenas do incrédulo, não. Daquele que desconhece totalmente a palavra, não. Ele está se reportando a alguém que usa a própria palavra para dizer, desde a antiguidade, o mundo continua igual. Desde os nossos pais, céus e terra existiam, não é? Os mares estavam aí, e a terra sempre foi a mesma.
Que possibilidade é essa sobre o fim do mundo? Sobre dia de juízo? E a Bíblia diz que eles, de propósito, ignoram que tudo isso existiu, sim. Mas que a Bíblia também fala que tudo isso foi destruído pelas águas do dilúvio. Que já houve um juízo de Deus, inclusive para uma geração que ouviu por tantos dias, provavelmente até ano e mais alguma coisa, sobre a pregação de que o juízo vem, o juízo de Deus está vindo. E eles ignoravam. Ignoravam de que maneira? Olhando para Noé e dizendo: Noé, deixa de ser besta. Bem, os filmes podem dizer isso, mas a Bíblia não fala isso precisamente. O que a Bíblia fala é que eles estavam envolvidos demais com projetos humanos, com projetos pessoais, com as suas Babilônias, com as suas Babéis particulares. Estavam envolvidos em comer, em beber, em dar-se em casamento. E não haviam tempo para pensar, para ouvir, para dar atenção à mensagem que significava aquela arca. Tá? A mensagem que significava aquela arca. Sabe, queridos? Porque quando a Bíblia diz que Noé pregou através da arca, está falando isso. Noé levou tempo pregando. De que maneira? Preparando a arca. O que esse homem está fazendo? Está construindo um grande barco, porque diz que vem uma grande chuva, uma grande tempestade, que vai trazer juízo sobre a terra. A arca, não é? Era pregada, não só em palavras, mas o que ela representava, o que a sua construção representava. E aquela geração ignorou aquilo, mas ignorou, irmãos, não foi só proferindo palavras contra Noé, contra o seu projeto, falando que Noé estava caduco, ou coisa parecida, não, irmãos. Eram envolvidos demais com a vida de hoje. Sabe, queridos? É quando nós, queridos, estamos tão envolvidos com o nosso dia a dia e estamos desprezando, sendo insensíveis, indiferentes à possibilidade da volta de Cristo. Irmãos, é geração ativista nossa. Nós não conseguimos parar um momento. E quem não consegue se movimentar fisicamente, se movimenta pela ansiedade, pela inquietação. Está parado ali, não tem o que fazer, mas a cabeça... frustrações, projetos, uma inquietação total. São tantos planos. Oh, queridos, bem, eu não quero cercear você de fazer planos. O que não pode, irmãos, é a gente, como ainda diz o texto de Lucas sobre esse assunto, se embebedar com os cuidados do nosso dia a dia e desprezarmos o cuidado pela vida eterna. O que é se embebedar aí, irmãos? É a gente tomar porre, de ficar prostrado, de perder, inclusive, irmãos, todo tipo de consciência a respeito da eternidade. Como que você está, meu irmão? O quanto esse mundo de hoje está te levando nessa direção? O quanto, pela tua tipo de prática cristã, você não está zombando, ou seja, sendo indiferente, agindo com total desprezo à possibilidade da vinda de Jesus.
É pelo teu comportamento, é pela tua prática, pelas tuas ocupações, pelo que está na tua mente, pelo que está no teu coração. Irmãos, necessariamente, não, eu sou temente a Deus. Não, eu não zombo de Deus. Bem, querido, você pode não transformar isso em palavras, mas às vezes o comportamento é semelhante, ou talvez até mais grave, do que as palavras. Verso 8, 9 e 10. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Mas Ele é paciente, longânimo convosco, e não quer que nenhum dos céus pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o Senhor virá como ladrão, de surpresa, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimados se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Olha só, queridos. Ele está falando aqui, queridos. Esse dia do Senhor aqui representa a divisória, praticamente, entre o mundo atual e o novo céu e a nova terra. Porque não é apenas os ímpios no momento final que serão destruídos, mas toda essa terra, todo esse sistema pecaminoso que está aí será destruído. Todas as raízes do pecado, da causa maior do homem se afastar de Deus, junto com aqueles que abraçaram essa imundícia, que é o desejo de viver uma vida fora de Deus e longe de Deus. O Senhor virá. E o texto diz assim, mas vós, amados, não ignore alguma coisa, ou uma coisa. Pode você olhar para as questões lógicas da vida, fazer uma leitura de tempo, e realmente chegar à conclusão e dizer, realmente, será que Jesus vai voltar? Será que Ele realmente vai vir? Será que isso não é história? Ou alguém até dirá, não é má interpretação? O que será? Muitos dizendo, inclusive, não, mas isso não é para agora. Isso ainda vai demorar. Aos que dizem, inclusive, não é? Que enquanto o Evangelho não chegar em todos os cantos, Jesus não voltará. E que é preciso pregar em todos os cantos. Bem, como costumo dizer, isso ninguém nem precisa se apressar. Porque todo o povo saberá quem Jesus é no milênio, que antecede o juízo final. É lá. Sem querer desanimar a questões missionárias, mas é lá, no milênio, em que o nome do Senhor será apregoado em todos os cantos, e todos saberão que o Senhor Jesus é Senhor. Aleluia. E esse dia surgirá, esse tempo surgirá, não é? Esse tempo acontecerá. Mas, queridos, que nós, ainda que olhemos as questões lógicas, e que pela lógica a gente despreze, pelo fato disso estar demorando, disso não acontecer, de sempre dizer que é para já, ele está vindo já, ele vem já, e parece que nunca vem. Bem, Deus não está aprisionado ao tempo humano. O tempo aprisiona só a gente. Deus anterior ao tempo. Ele que fez o tempo. E fez o tempo para quê? Para nós. Para nós. Bem, essa questão do cronos,
da cronologia, do tempo. Isso é nosso. Somos nós que somos limitados, que precisamos de tempo. Deus é antes do tempo. Aleluia. Então, queridos, nós muitas das vezes estamos fazendo esse tipo de considerações. Na minha época de jovem mesmo, quando se pregava muito sobre isso, era gente até se apressando para casar. Por quê? Porque não queria ficar solteiro para o arrebatamento. No meu tempo se falava tanto da volta de Jesus que até apressava o casamento, não é? Para ninguém, não é? Ser pego solteiro, bem, queridos. Mas o que a Bíblia quer dizer é que nós precisamos estar preparados todos os dias, todo o tempo, em tempo e fora de tempo, no tempo ruim e no tempo bom, se pregando, e a igreja de hoje acreditando sobre esta volta ou não acreditando. Nós precisamos de Bíblia na mão, sermos lembrados sobre a volta de Jesus, porque esta promessa é verdadeira. Aleluia. E até aqueles que buscam até a Bíblia para dizer que isso não ocorre, se fazem esquecidos do juízo de Deus através do dilúvio nos tempos de Noé. Bem, queridos, verso 11, 12 e 13. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que pessoas que você deve ser? Que tipo de pessoa você deve ser à espera desse dia? Primeiro, viver em santidade. Olha só, queridos. Diante dessa possibilidade da volta de Jesus, diante do cenário em que as pessoas desprezam essa possibilidade nos dias atuais, como que eu devo seguir? Como que eu devo viver? Primeiro, viver em santidade. Olha a ênfase de Pedro. Vivendo em santidade. O que é viver em santidade, irmãos? Separados. Pensamento separado. Forma de pensar diferente. Comportamento diferente. Andar de forma diferente. O que significa isso, irmãos? Há uma forma de se pensar hoje no mundo. Eu preciso ser diferente disso. Há uma maneira de se comportar hoje no mundo, e eu preciso ser diferente disso. Eu preciso agir como alguém que realmente espera esta volta. E quem espera esta volta, espera como, irmãos? Em santidade. Espírito, alma e corpo. Santidade aqui no sentido de separação. Quantos de nós, irmãos, estamos vivendo como se vivêssemos o próprio mundo? Como tem lugares que a gente já não consegue nem mais, não é nem vidas, é lugares, igrejas, que a gente já não consegue mais diferenciar o que é igreja e o que é mundo. Parece tudo a mesma coisa. Como que está o teu exercício de santidade, meu irmão? Ninguém se consagra a si mesmo, ninguém se santifica a si mesmo. Como que a gente faz isso, pastor? Estando em Cristo, lendo a palavra, ouvindo a palavra, orando. Essa é uma prática que Pedro inclusive ressalta aqui dizendo, em piedade. Andar em santidade e piedade. O que é andar em piedade, irmãos? É realmente viver, sabe, queridos, preocupado com as coisas de Deus. Viver as coisas de Deus. Nós não podemos ser mais crentes, irmãos, que vivemos as coisas de Deus apenas quando entramos nessa casa de oração. Quantos ainda mesmo tendo uma boa doutrina, irmãos, vivem as coisas de Deus só quando chega aqui hoje? Sabe?
Lembra da morte de Jesus só quando vem para uma reunião de ceia na igreja. Lembram da possibilidade de sua vida apenas quando alguém lhes prega sobre isso. Nós precisamos ter uma vida em piedade, significa dizer, né? O melhor exemplo na história da igreja que nós temos, e eu sempre cito aqui, que é o movimento puritano. O movimento puritano que pregava de que a vida com Deus, ela não estava restrita às nossas reuniões de culto, mas de que nós teríamos que mostrar quem nós somos, quais são nossas motivações, em toda hora, em todo lugar, em toda circunstância. Pedro nos chama a atenção disso. 12. Aguardando e esperando, ansiosamente, a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Olha só, aguardando e esperando ansiosamente. Há quem não pense, há quem não deseje, e há quem quer empurrar isso, postergar isso. Outro dia um irmão meu estava falando para mim uma história que aconteceu aqui, uma época, muitos anos atrás. Os irmãos saíram para evangelizar, após a escola dominical, e passando por alguns lugares, acho que o folheto falava sobre a vinda de Jesus, e alguém disse para um dos nossos irmãos que estavam evangelizando: pastor, como que eu falo para uma pessoa dessa? Eu fui entregar o folheto lá, ele disse: não, eu sou crente, mas eu fico com o folheto, mas sobre a vinda de Jesus, que falta de amor é essa? Pregar que Jesus está vindo, desejar que Jesus venha hoje, e quem que não foi salvo? Tu não tem amor por quem não foi salvo ainda, que precisa ser salvo? Olhe só, irmãos, as besteiras que esse povo vai buscar. Aí vieram me contar isso, né? Pastor, como que a gente responde para essa pessoa? Né? Eu fui indagado com isso, que os irmãos saíram para evangelizar, e depois traziam os casos para eu, né, avaliar e tal, né, para orientar, para eles na semana que vem de novo e tal. Olha só, queridos. Bem, irmãos, primeiro, isso pode ser um erro apenas de interpretação. O segundo, pode ser um erro de que não conhece a soberania de Deus. O dia que Ele vier, irmãos, o dia que Ele vier, todos que tiverem que ser salvos serão. Não existe essa possibilidade. E isso não gera pretexto para a gente deixar de pregar sobre isso, porque precisamos ganhar mais almas, porque senão o Senhor vem, não é? E esses que nós não pregamos ficarão de fora. Olha, queridos, que triste é o evangelho de muitas pessoas. Quantas pessoas querem adiar a volta de Jesus? Meu irmão, Ele vem. Eu trabalho com essa possibilidade, irmãos, diariamente. Sabe por quê? Porque Ele pode vir não buscar a igreja, mas Ele pode vir buscar a mim. Ele pode vir buscar a você. A vida, como diz o próprio texto bíblico, é um vapor, é uma erva, passa, de uma hora para outra desaparece. Sabe, queridos, às vezes nós fazemos tantos planos, e às vezes nós vamos embora amanhã, os planos ficam todos aí. E por isso que nós precisamos estar com a nossa vida em Deus, alertas, em Deus. E por fim, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Olha só o que Pedro está dizendo aqui, ele está se referindo ao tempo em que o mundo todo vai se destruir, se referindo inclusive ao dia do juízo e à destruição deste mundo. Mas ele está dizendo, nós esperamos algo diferente, algo muito melhor. E o que nós esperamos? Que tudo isso vai ser destruído, mas haverá
novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia! É isso que nós esperamos. Nós não estamos à espera do dia do juízo que vai matar todo mundo, não. Por que nós ansiamos para que esse dia aconteça? Que nós não estamos pensando em condenação e nem em destruição. Nós estamos pensando nessa grande salvação. Esse dia não será dia de terror, será dia de alegria. E como não esperar ansiosamente pelo dia da alegria? Aleluia! Meu irmão, você tem essa expectativa? A minha oração esta hora é que Deus gere essa expectativa em você. Uma promessa de Deus que vai se cumprir. Olha, irmãos, o povo fala de tanta promessa hoje. É tanta e tanta promessa. É tanta promessa. É tanto testemunho do tipo, não é? Foi promessa de Deus. E isso aconteceu. E essa aqui, irmãos? E esta? O povo de Israel tinha uma promessa. Entrar em Canaã. A nossa promessa é o novo céus e a nova terra. Aleluia. Aí ele diz no 14, uma forma de concluir o assunto. Aí ele reitera dizendo, por isso, vocês sabem que muitos vão desprezar esse dia. Então ande em santidade e piedade. Mas vocês não pensam assim. Vocês estão pensando no novo céu e na nova terra. Vocês não estão pensando na destruição, mas vocês estão pensando no novo céu e nova terra. O mundo lá fora só fala do fim do mundo, mas nós não falamos nisso. A nossa esperança não é o fim do mundo. A nossa esperança não é o juízo. A nossa esperança é a nova casa, é o novo céus, a nova terra. Aleluia. Agora, vocês, enquanto você aguarda essas coisas, o quê? A destruição do mundo atual, a destruição do ímpio, mas a justiça eterna para aqueles que são de Deus, inclusive para você. Olha o texto de Pedro: esforçai-vos para que vocês sejam achados. Olha o esforço aqui. Olha o esforço. Aqui eu quero dar um pouco de ênfase na responsabilidade humana. Quantos crentes, irmãos, vivendo graça, a graça, é a graça só que tolera, mas não é a graça que melhora. É a graça que sempre faz com que ele esteja esperando Deus fazer, mas não é a graça que faz ele mesmo, que envolve e que esforça ele mesmo a fazer alguma coisa. Essa palavra esforçai-vos aqui, irmãos, é lógico que ela não é voz ativa. Ninguém pode se esforçar para servir a Deus de si mesmo. Mas você precisa identificar em você se a força de Deus está te levando a este cuidado, a esta preocupação, a esse despertamento. Todos aqueles que são de Deus, irmãos, percebem que o seu íntimo é levado a se preocupar com as coisas que são do alto. Há evidências de Deus na vida daqueles que são de Deus. Aleluia. E ele diz, esforçai-vos para que sejais achados em paz. Sabe o que significa esse em paz, irmãos? É ouvir uma palavra dessa e não sair daqui como muito crente sai, em dúvida de salvação, com medo desse dia. Bem, esse medo, irmãos, é para o ímpio.
Para nós é festa. Para nós é alegria. Sabe, Pedro diz assim, para que vocês estejam achados em paz, de que o mundo só virá de cabeça para baixo. Nós comentamos sobre isso, advertimos sobre isso. Mas, apesar de tudo, o coronavírus está aí, irmãos. Um bocado de gente desesperada. Não tem máscara. Vai em Santos. Não tem máscara. Não tem álcool gel. Queridos. Está todo mundo... Eu fico admirado, tem até político fazendo reuniões de como vai tratar isso, como vai resolver isso. Meu Deus, um bocado de gente morrendo por falta de saneamento básico. Cambada. Hipócritas. Vai ver a quantidade de criança morrendo. Vai ver a dengue no Brasil que faz. E a droga, né? A droga. A droga. A droga. Gente orando para abençoar, inclusive traficante. Não sabe que tipo de bandido é esse que está dizimando crianças, adolescentes, jogando um bocado no crime para alimentar o ego deles, o dinheiro para eles, a vida de rei para eles. Um dos mundos mais terríveis. Aí eu te pergunto, qual é o pastor que prega contra isso? Vai ver esses pregadores de mídia. Vê o Hernandes Dias Lopes pregando sobre isso. Sobre o tráfico e drogas. Veja! Veja! Se o Nicodemos vai falar sobre isso. Veja! Com frequência que deveria ser pregado. Por quê, irmãos? Esse é um mundo que se chama o mundo pervertido e inteligente. É um dos mundos paralelos, piores que existe no nosso país, que existe no mundo. Vai ver como que está país como, os tráficos aí, mais pesados, inclusive na América do Sul. Vai ver como que está esses países. Quantas pessoas dizimadas por isso. Enquanto, irmãos, o que nós devemos viver é a esperança da eternidade. E que nós devemos viver como, irmãos? Em paz com Deus. Amém. Sendo justificados, pois, por Cristo, pelo seu sangue, temos paz com Deus. O que você tem que viver, irmãos, espiritualmente, é paz. Tá, queridos? Não é para você ouvir mensagens sobre juízo e arrebatamento e você viver desesperos. Não, é para você viver em paz. Porque a mensagem bíblica verdadeira não é para produzir esse terror. O terror é para o ímpio naquele dia. Para aqueles que são de Deus, ouve uma palavra dessa, irmãos, e sabe que foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Segundo, irmãos, imaculados, achado por Ele também imaculado. Você sabe o que é ser imaculado? Sem mancha, lavado, purificado. É o que a Bíblia diz nos últimos tempos. Sabe o que acontece? Enquanto o mundo está lá, se sujando todo dia, cada vez mais sujo, o que nós estamos fazendo aqui? O que uma palavra dessa, ela nos traz? Desejo de tomar banho toda hora, todo instante. De nos purificar. De estarmos limpos, sem mancha para a volta do Senhor. Então a mesma disposição que o mundo tem lá, de se misturar, de se contaminar, de se sujar, o crente tem desejo de se purificar. É assim que nós temos que estar. E nós temos que ser esforçados por Deus e perceber que há essa força em nós, essa disposição em nós, e nos purificarmos.
dos maus pensamentos, dos maus desejos, dos maus comportamentos, da incredulidade que às vezes bate no nosso coração. Sabe, queridos, nós temos que ser purificados totalmente. E é por isso, queridos, que eu não me canso de pregar esta palavra, porque ainda que nenhum de vocês ouvisse e levasse ela a sério, como eu preciso dela para a minha vida, aleluia, como eu preciso me purificar. Sabe por quê, irmãos? Porque há um convite do mundo para que a gente se contamine, mas nós precisamos estar aqui, diante da palavra, sendo incentivados a nos purificar. E por fim, sejamos irrepreensíveis. Há algumas traduções que diz sem culpa ou inculpáveis. Sabe, queridos? Só em Deus isso pode acontecer. Só em Cristo isso pode acontecer. E por isso nós precisamos que Cristo habite em nós, para que o olhar de Deus sobre nós nos deixe realmente inculpáveis. Porque só Ele é sem culpa. Só Ele, aleluia, é puro o suficiente para nos purificar e para ser o nosso reflexo e a nossa vida apresentada para Deus a partir desse Cristo que amamos e que pregamos. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos proteja. Que nós sejamos realmente crentes de verdade. E que Deus nos ajude a mais uma vez, irmãos, sairmos daqui dizendo que temos muito assunto para falar sobre a volta de Cristo. Há muito o que falar, há muito o que trazer à memória, há muito o que pensar, porque Ele virá e nós não podemos fugir dessa realidade. Isso é uma promessa de Deus, e se todas elas se cumprem, com certeza, essa é a que mais se cumprirá. Ele mesmo disse aos seus discípulos, não é? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar para vocês. E Ele foi para isso. E virá para que onde Ele esteja, nós possamos estar também. Por isso, te prepare, igreja do Senhor, para encontrar com o teu Deus. E meu irmão, esteja certo, se Jesus não vier para todos, lembre, Ele pode vir para mim, pode vir para você, que a tua convicção de vida eterna esteja assim, como diz esse texto, certo, de que se esse dia vir, não vem para juízo, não vem para destruição. Esse dia, quando vier para nós, vem para alegria. Amém. Vamos ficar de pé? 1 Coríntios 11, 23 a 25. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Vamos orar? Os irmãos que vão fazer a higiene das mãos podem fazer. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu alerta
Quantas das vezes andamos, vivemos, como se a tua vinda não fosse acontecer. Não deixa, Senhor, isso nos pegar de surpresa. Não deixa isso nos pegar, Senhor, despreparados, negligentes, indiferentes, distantes, desapercebidos. Mas esforça-nos. Só Tu pode nos esforçar. Só o poder do Teu Espírito que está em nós é que pode nos levar, Senhor, a realmente pensar, viver, ó Deus, esta promessa. Olha para a Tua igreja, olha para o meu irmão, para a minha irmã, fortalece vidas aqui, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Estamos vivendo um modelo de vida hoje, Senhor, que por vezes nos leva a negligenciar a Tua volta, porque vivemos tão envolvidos, com a mente tão ocupada, com tantas coisas, a própria ansiedade, as preocupações da vida dos dias de hoje nos roubam, ó Senhor, a concentração na Tua volta. Nós Te pedimos, desperta-nos por graça e misericórdia, Senhor. Agora, vamos sentar a esta mesa bendita, que nós possamos realmente saber que a razão da nossa salvação é a Tua morte, foi o que Tu fez, e que Tu ainda, pelo que Tu fez lá, opera em nós. Senhor, ajuda-nos para que possamos sempre ter a fé no sacrifício de Teu Filho amado, Jesus Cristo, que foi perfeito, completo e definitivo. Que a Tua bênção esteja sobre nós. É assim que oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.